Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 5, versículo 22 e 23. Êxodo 5, 22 e 23. Disse assim a palavra do Senhor. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu, de modo algum, libertaste o teu povo. Senhor, aqui estamos, Deus, esta é a tua palavra. Aqui está o teu povo, Deus, que a tua bênção esteja sobre cada vida, sobre cada coração. Pai Santo, Pai de amor, tu conheces os nossos corações, as nossas necessidades. E eu te peço que o teu Espírito, com a tua graça bendita, seja derramada sobre cada um de nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse aqui é um texto, de quando Deus fala com Moisés sobre tirar o povo do Egito. E é interessante que quando chega aqui no final do capítulo 5, Moisés fala com Deus de uma forma tão interessante. E o pastor Jorge começou o culto falando exatamente sobre o Deus, muitas vezes, dimensionado da nossa forma. A gente nunca pode dimensionar Deus, porque nós nunca conhecemos Deus. Mas as palavras de Moisés aqui para Deus, muito interessante, Moisés aqui nesse momento, é como se ele apagasse da memória, a história dele, a própria história dele, que é uma história marcada o tempo todo por milagres, O nascimento, o esconderijo dele lá por 3 meses, depois a colocação dele no rio. Moisés sabia dessa história, porque ele foi criado pela própria mãe. E com certeza Joquebede contou para ele como foi a história dele. Mas quando Moisés dá essa resposta aqui para Deus, ele, é como se ele reduzisse, muito o Deus que já havia falado com ele, depois da história dele, que é tão linda, depois dele educado 40 anos no palácio, ele passa 40 anos no deserto, aprendendo dependência de Deus, Depois do chamado de Deus para ele aqui no capítulo 4, olha, os sinais concedidos a Moisés. No capítulo 3, quando Deus aparece a ele lá na sarça em chamas. Depois vem o capítulo 4, que Deus fala com ele sobre fazer todos os sinais na frente de Faraó. Quando Moisés dá essa resposta aqui para Deus, é como se ele estivesse esquecendo com quem é que ele estava falando e o Deus com quem já tinha mostrado para ele toda essa trajetória e todo esse percurso, E nós somos muito assim. Nós, na hora da dificuldade, nós temos essa coisa de reduzir Deus, de perguntar, Semana passada mesmo eu perguntei a Deus: Senhor, eu acho que eu estou no lugar errado, eu acho que eu estou fazendo a coisa errada, porque eu acho que o Senhor não está dando as respostas que nós estamos esperando, Eu acho que o Senhor não me quer nesse lugar. Eu falei isso tudo para Deus semana passada, E aqui ele fala: Senhor, desde que eu falei com o Senhor, por que você tem maltratado tanto esse povo? Veja, o povo estava 400 anos escravizado no Egito, por causa da desobediência deles próprios, Moisés sabia da história do povo, e ele fala: olha, você tem maltratado esse povo. Olha como é que Moisés é audacioso, para falar assim com Deus naquele momento. Mas ao mesmo tempo ele se volta para ele. E aí ele fala assim: afinal, por que você me enviou? Desde que eu me dirigi ao faraó para falar com ele, mais aumentou o sofrimento desse povo. É mais ou menos igual eu estava falando com Deus ontem, E é curioso que a nossa mente, a nossa capacidade, ela é assim, de pensar. A gente tem muito mais facilidade para olhar assim para um cenário tenebroso, para um cenário de destruição. Por quê? Porque o cenário tenebroso, o cenário de destruição, é aquilo que é visível a esses olhos nossos, aquilo que a gente contempla aqui nessa terra, ou aquilo que a gente já presenciou. Só que o Deus de Moisés, o Deus que estava falando com Moisés naquele momento, Moisés não tinha noção
do que aconteceria no Egito após a palavra que Deus já havia dado a ele. Então nós temos essa tendência como seres humanos. Toda vez que você estiver passando por uma luta, por uma tribulação, a tendência é você trazer à sua memória o cenário da tragédia, o cenário que você está acostumado com ele. E aí é onde entra a fé nisso, e aí é onde entra a nossa crença, aí é onde entra o nosso Deus, para aquilo que transcende, para aquilo que eu não estou vendo, para aquilo que eu não vi ainda, para as possibilidades que Ele vai fazer para nós. Nós temos muito mais facilidade nas ocasiões, né, difíceis de ficar deslumbrado ou amedrontado com um outro ser humano do que olhar para o Deus tão grandioso que nós temos. Foi mais ou menos isso que aconteceu com a mente de Moisés nesse momento aqui. Desde que eu falei com o faraó, porque quando ele vai e fala, olha, nós precisamos ir para o deserto para adorar. Nosso Deus disse que nós temos que ir. O que o faraó fez? Aumenta a carga desse povo. Esse povo está desocupado. Agora eles tinham palha, vocês não vão dar nem palha. Espalhem eles aí no Egito, cada um vai catar a sua palha e eles têm que dar o mesmo tanto de tijolo que eles davam antes. Então, o que Faraó faz? Oprime, né? Oprime o povo. E nesse momento, né? Moisés, parece que quando ele fala aqui com Deus, é exatamente isso que ele tinha em mente. Como nós temos. A história se repete conosco. Conosco, né? Conosco. Então, quando nós estivermos em tempos difíceis, quando nós estivermos, você, eu, que já temos cabelo branco pelo menos, né? Lembre-se, olhe para trás. E veja até onde Deus fez você chegar e quantas experiências você já teve com Deus, como Moisés havia tido. Moisés havia tido várias experiências com Deus. E ele naquele momento é como se ele esquecesse, né? Moisés era meio melancólico mesmo, né? O temperamento dele, do melancólico, faz muito isso. O melancólico, ele tem uma coisa de olhar primeiro para o que é fraco, o que é ruim, para depois ele pensar no que é positivo. Quando o melancólico vai comprar um carro, ele pensa em todos os defeitos que o carro tem, custo e benefício, esse tipo de coisa, para depois ele olhar no que é bom, né? O sanguíneo é o oposto disso aí. Então você vai ver que Moisés, ele briga com Deus até o último momento. Depois você vira a página aqui, ó, no capítulo 6, ele vai falar, eu sou um homem pesado de lábio, eu não sei falar, né? E aí Deus fala para ele, então tá. É como se ele falasse assim, eu tenho a boca travada, a língua presa, sabe? Aí Deus fala para ele assim, então você vai, porque Arão vai ser a tua boca, mas tu vai falar ao faraó, né? Quantas vezes Deus faz meio que isso conosco? Eu sou uma que Deus às vezes faz isso comigo. Eu acho que não sou eu, que tem alguém melhor, que é o outro que é para fazer, que não sou eu que é para fazer. E aí Deus vai e acaba mostrando que é para fazer, que eu vou fazer, que Ele vai dar a vitória através da fidelidade, através da fé, através da confiança. Não é através da capacidade, não é através da sabedoria humana, não. É só através da forte e poderosa mão de Deus, né? E Jesus vai dizer isso lá para os discípulos, homens de pequena fé, né? E quando Jesus fala isso para eles, Jesus não fala criticando, Jesus fala para exercitar a fé deles, né? Jesus fala para que eles saiam daquele cenário, né? Então essa pergunta que Moisés faz para Deus, Senhor, afinal, por que me enviaste? Deus já havia dito para ele o porquê. Deus já havia dito o motivo. Deus já havia falado para ele como seria. Muitas vezes, quando Deus manda a gente fazer algo, Ele fala, eu quero que você faça isso. Ele não dá para a gente as coordenadas no momento, Ele não fala tudo para a gente no momento. Mas aqui para Moisés Ele havia falado. Tu vai falar a Faraó, e aí Ele diz, quando o Faraó perguntar quem me enviou, Ele vai dizer, o grande eu sou, diga para ele que o grande eu sou te enviou, e você vai fazer diante dele sinais. Vai ter sinais. Aí mandou Moisés pegar a vara, jogou a vara se transformou em serpente, mandou ela pegar de novo. Deus já havia dado para Moisés todas as coordenadas de como ele deveria fazer. Mas aí ele pergunta, por que você me enviou? E quantos de nós temos feito essa pergunta para Deus, né? Por que eu estou aqui, Jesus? Por que eu estou nessa situação? Sou eu mesmo que deve estar? Deus, eu acho que o Senhor me esqueceu aqui. Ou então, Deus, isso aqui não é para mim. Nós fazemos sempre isso, porque nós temos uma capacidade de estar olhando só para aqui, ó.
Só para o nosso contexto aqui, ó. E a fé é exatamente você conseguir olhar para frente, olhar para além, olhar para o alto, olhar para Ele que tudo pode, tudo faz e tudo vai executar em nosso favor. Isso é fé, meu irmão. Então, você só pode olhar para trás para lembrar daquilo que Deus já fez. Você não deve olhar para trás para lembrar da coisa ruim do teu passado que está te prendendo, não. O teu passado, as coisas ruins é para ficar lá. Porque você está em Cristo e você é nova criatura. Mas quando nós começarmos com essas conjecturas, olhe para trás e veja tudo que Deus já te mostrou. Eu jamais imaginei que ia passar por isso. Todos nós já passamos por situações assim? Situações difíceis que você abandonou a fé? Você hoje crê menos em Deus? Não! Então essas experiências, elas vão contar muito nesse momento em que nós estamos entrando. Momento difícil, momento de luta, momento em que a Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria. Muitos esfriaria. E está esfriando. Mas você não pode olhar para isso, você tem que olhar para Ele. Continue olhando para Ele. O amor de muitos está esfriando de quem está se distanciando dele. Mas aquele que está se aproximando, vai haver aquecimento para o amor, aquecimento para o coração, direção para a mente, sinais que Ele vai fazer, usando você e eu. É isso que vai acontecer. Então, não esqueça do que Deus já fez e de onde você caminhou com Deus e por onde você passou com Deus até agora. Deus havia mostrado muita coisa para Moisés, mas é como se naquele momento ele esquecesse, né? Porque havia falado, por que aumentou? Por que aumentou a luta? Por que aumentou a tribulação ali? Porque o povo, Moisés fala com Faraó sobre deixar o povo, né? Da escravidão, deixar o povo ir. Na verdade era uma palavra para tirar o povo da escravidão, né? Tem até alguns autores que falam que Moisés disse assim para Faraó uma coisa meio incógnita: deixa o povo ir por caminho de 3 dias para o deserto para adorar. Mas Moisés não tinha na cabeça que era 3 dias, era para livrar o povo de Faraó para sempre, era para ir em rumo da terra Canaã. Eram 40 dias para chegar em Canaã, se eles tivessem feito tudo certo, né? Então, alguns autores até dizem que Moisés deu uma enganada ali no Faraó, né? Ele não precisava, ele falou 3 dias, mas na verdade era para sair. E você observa o seguinte: todo movimento que se faz, todo movimento que a igreja fizer, todo movimento que você como indivíduo fizer, para tirar alguém da escravidão, você vai ter luta e você vai ter represália e você vai ter dificuldade. Não é fácil tirar um homem do pecado. É Deus que tira. Mas você já prestou atenção que quando você empenha para orar por alguém, para convidar alguém para a igreja, que aumenta a dificuldade? Porque o inimigo quer oprimir. O inimigo não quer que as pessoas saiam da escravidão. O inimigo não quer o homem liberto. E você que está nesse processo, nós somos os Moisés modernos. Porque nós estamos sempre resgatando alguém da escravidão do pecado. O Egito tipifica o pecado, que se o homem não tiver alguém com a palavra de Deus e com o poder do Espírito Santo, ele não consegue sair dali. Não consegue. Veja que Faraó oprimiu tanto aquele povo que não bastou. Eu fico pensando, gente, acho que se fosse eu, né? Na 5ª praga, na 2ª praga, eu já teria liberado o povo. Mas aquele homem tinha um coração tão duro, que precisou ir até a mais dura das provas, que foi a morte dos primogênitos, para que ele pudesse liberar o povo. Então não subestime o poder do nosso inimigo, porque ele também é assim. Ele vai tentar, ele vai usar as estratégias dele, né? Bastou a primeira conversa com Moisés para Faraó fazer todo aquele peso, jogar todo aquele peso em cima do povo, né? Interessante que aí no capítulo 5, versículo 2, né? Faraó não sabia quem era Deus. E quando Moisés fala com ele, né? Aí ele pergunta: quem é Yahvé, ou Jeová, para que eu ouça a sua voz e deixe Israel partir? Não conheço Yahvé, nem permitirei que os israelitas saiam das minhas terras. Isso aqui é maravilhoso, sabe por quê? Porque ninguém pode impedir o agir da mão de Deus. Não fique preocupado quando você está num movimento para tirar alguém da escravidão. Ele só vai sair
através da forte e poderosa mão de Yahvé na sua vida e na vida dele. Não tenha medo também do inimigo e não tenha medo da represália, porque o Deus que vai ajudar você a tirar, é Ele que dará toda a proteção, é Ele que fará sinais se for necessário, é Ele que ajudará você a arrancar a pessoa da escravidão. É isso que acontece quando você vai em busca do pecador. E Yahvé, até aqui ele disse, o meu nome não era conhecido, né? Faraó precisou ver e conhecer quem era Jeová, ou o grande eu sou, que ele é anunciado antes. Primeiro Deus, aqui é a primeira vez que Deus é anunciado como Yahvé. O judeu não pronunciava, né? Eu não pronuncia essa palavra como ela é. Eles têm instituto, porque eles têm tanto temor ao nome Jeová, né? Yahvé, que eles pronunciam um substituto. Até que Deus havia sido conhecido como El Shaddai, né, lá no Gênesis, como o El Elyon, né, o Deus Todo-Poderoso, mas aqui ele se pronuncia como Yahvé, o Senhor Deus, que Faraó não conhecia, mas ele iria conhecer. E Deus endureceu o coração de Faraó, porque o coração dele já era endurecido. Sabe por quê? Porque ele não deixaria mesmo. Deus já conhece o coração. Ele não deixaria na primeira, ele não deixaria na segunda, ele não deixaria nem na 9ª praga. E aí Deus precisava mostrar para Faraó o poder dele, quem ele era. Porque o Egito não conhecia. O Egito era um país cheio de deuses. E cada uma daquelas pragas significava um deus para eles. Então cada vez que Deus suplanta aqueles milagres que os bruxos egípcios faziam, ele estava mostrando que ele era maior do que aqueles deuses, né? Até a última, que é a morte dos primogênitos. Então Deus se apresenta para Faraó, Deus se mostra para Faraó. E quando Deus se mostra dessa forma, ele, além de querer tirar o povo e de fazer isso com mão forte, que era o propósito de Deus, tirar o povo sairia mesmo, né? Deus também estava mostrando quem ele era. Porque hoje existem muitos egípcios salvos. E Deus queria salvar também. Caiu um temor em muitos egípcios. O temor caiu nos egípcios de tal forma que o povo judeu não saiu dali de mão vazia, não. Os egípcios iam dando para eles ouro, prata, coisas e comida. E eles saíram com seus cavalos, seus animais cheios de coisa para caminhar pelo deserto. Então isso é um milagre de Deus. Deus, quando se apresenta como o grande eu sou, como Yahvé, ninguém pode resistir ao poder do nosso Deus. Então nós temos que trazer isso sempre à memória. Nós não estamos servindo a um Deus pequeno, não. Nós estamos servindo a um Deus grande, a um Deus que tudo pode executar em nosso favor. E principalmente se o seu propósito, a sua intenção é agradá-lo, a sua intenção é glorificá-lo, ele é o Deus que vai agir de acordo com o que você está aqui no seu coração. Ele é esse Deus. Então não se preocupe, não fique preocupado. Faraó precisou ver todas aquelas pragas para conhecer o Deus dos hebreus. E hoje você conhece esse Deus. Você conhece ele através do que ele já fez na sua vida e através do que ele ainda fará. Essa é a fé que você tem que ter. Ele fez na minha vida até hoje muitas coisas, mas eu não tenho dúvida que ele ainda fará. Ele fará na minha, fará na sua e fará na vida da igreja. Porque a igreja vai ver nesses últimos tempos, vai ver coisas difíceis, mas a igreja vai ver principalmente a mão poderosa de Deus atuando sobre ela. Com sinais, com prodígios, porque muita gente tem que crer. E muita gente tem o coração endurecido como o coração do Faraó. Então muitos vão ver sinais e prodígios de Deus através de você, através da igreja santificada. A igreja que está buscando a santificação, a igreja que está nesse processo, o Senhor vai usar, o Senhor vai fazer. Não fique entristecido, não fique pensando que não vai acontecer, não fique pensando que não aconteceu aqui ainda, mas o Senhor dos exércitos, Ele fará. Aquilo, ninguém pode frustrar os planos do Senhor. A contagem para a igreja subir é dele, a contagem para a santificação da igreja é dele, os dias que ele tem para trabalhar na igreja ele sabe, e o Senhor vai trabalhar e vai fazer aquilo que talvez seus olhos e os meus ainda não viram.
porque é necessário, tá? Enquanto o amor esfria daqueles que estão se afastando, vai haver um aquecimento dos corações daqueles que estão se aproximando, né? Então, queridos, Faraó não conhecia Deus e ele pesou a carga. E o inimigo hoje ele faz isso, né? Ele usa de estratégias bem disfarçadas para tirar os nossos propósitos da verdadeira adoração. E a verdadeira adoração, que era o que o povo precisava. O povo judeu estava escravizado durante 430 anos. E muitos daqueles judeus esqueceram o seu Deus. Muitos chegaram a adorar deuses egípcios. Ou muitos não adoravam mais o verdadeiro Deus. E quando Moisés tira aquele povo, né, porque eles precisavam sair do meio para ter uma adoração verdadeira. Não dá para você adorar a Deus com integridade, você estando no meio do pecado, ou você participando de uma sociedade pecaminosa. A adoração verdadeira, ela está intrinsecamente ligada à obediência total a esse Deus. Não pode haver adoração verdadeira se não houver obediência total. E o povo precisava sair desse meio. Precisava sair do meio daqueles deuses pagãos para adorar o Deus verdadeiro. E hoje o inimigo tem usado, até mesmo no arraial de Deus, adorações falsas, né? A pastora Naira postou essa semana no grupo de pastores os enganos, usando uma palavra bem rebuscada, bem bonita, bem interessante, parece ser bem elaborada, mas no meio está ali um erro. No meio está ali uma coisa que distorce a palavra de Deus, né? Satanás tem usado essas estratégias no meio do povo de Deus e aí fora também, né? Ele tem entretido o povo com trabalhos e com coisas que parecem ser bem legítimas, que parecem ser inofensivas, né? Redes sociais, coisas desse nível. Satanás tem entretido o povo. E muitos não têm mais o prazer de estar na casa do Senhor. Muitos perdeu estar na casa do Senhor para adorá-lo. Isso implica nós termos um compromisso e nós termos prazer em fazer isso. E muitos não estão tendo mais, porque muitos querem uma pregação que agrada, uma pregação que alicia o ego deles, uma pregação do jeito que eles gostam. Então muitos não estão indo, né? Ou estão indo para esses lugares. Então que nós possamos não ficar entretido com nada que Satanás tem para nós, mas que nós possamos, em nome de Jesus, sair de tudo aquilo, identificar o que nós temos pedido. Pastor Jorge falou essa semana, nós temos que pedir o espírito de discernimento, o dom do discernimento. Eu peço sempre ao Senhor, Senhor, me dê discernimento, me dê discernimento, me dê discernimento. Nós precisamos discernir aquilo que está impedindo-nos de ter a Deus essa verdadeira adoração. Não é? Então entenda que há uma guerra travada do inimigo, né? Você não está vendo, eu não estou vendo, mas ela é real. Ela é real. Há uma guerra em dois mundos, né? O mundo espiritual de Deus, de Jesus, dos anjos e o mundo das trevas. E Efésios vai dizer para nós que é um mundo bem organizado, né? Uma hierarquia bem organizada. Principados e potestades. E lá em Coríntios, Paulo vai falar que não é de se admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, né? Referindo aos apóstolos falsos que estão se apresentando nesse tempo também, né? E Satanás faz isso. Então, peçamos ao Senhor o dom do discernimento, porque há essa guerra, mas em nome de Jesus, pelo poder do sangue, pela mão forte do Senhor, nós venceremos essa batalha. Eu creio, nós venceremos, porque quem nos dará a vitória é o grande eu sou, aquele que se levantou para tirar o povo de 430 anos, é ele que dará a vitória à sua igreja e ao seu povo, a todos aqueles que estão buscando com graça, com vontade, com sabedoria, com discernimento, com sinceridade. Deus olha muito para a sinceridade do nosso coração. Isso conta demais, meu irmão. Entenda isso. Esteja onde você estiver. Se você está servindo a Deus, adorando a Deus com sinceridade e querendo resgatar o perdido lá das trevas, Deus está do teu lado. Ele é o teu ajudador. Ele é o teu Senhor. É Ele que te dará essa guerra. É Ele.
Efésios 6,12, porquanto a nossa luta não é contra o ser humano, e sim contra principados e dominadores desse sistema mundial em trevas, forças espirituais do mal. E os dominadores desse tempo, eles estão aí. E eu creio que nesse tempo, aqueles demônios que estavam presos, que fala lá no livro de Judas, eles foram soltos para esse tempo. Porque não há mais como o homem inventar tipos de pecados diferentes. Os mais altos níveis e graus de pecado, o homem dessa época tem inventado. E é contra isso que eu e você lutamos. Quando você lê o texto assim, você pensa, meu Deus, principados e potestades, dominadores do sistema, do mundo. Sim, eles dominam o mundo. Mas dentro da igreja, quem domina é o Senhor que te salvou. Você está aqui pelo poder do sangue de Jesus. É Ele que te guarda. É por Ele que você vence. Porque como eu já disse para vocês, na nossa força, nós não podemos com o menor dos demônios. Se é que existe o menor. Nós não podemos. Mas no nome de Jesus nós os venceremos. Pelo poder do sangue nós os venceremos. E lutaremos e o Senhor nos dará a vitória. Então não tema. Essa guerra, você precisa das armas certas. E talvez a gente fale delas aqui mais à frente, né? Você precisa das armas certas, que está aqui em Efésios também. O escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, né? Todas aquelas armas ali em Efésios 6, 10 em diante vai falar para nós as armas que nós precisamos. E depois de pegarmos todas essas armas, temos que resistir firmes em oração. Em nome de Jesus, é isso que nós precisamos, porque a nossa luta não é contra seres humanos. Há muitas pessoas que estão numa batalha contra seres humanos, mas entenda hoje, em nome de Jesus, que não é contra os seres humanos que nós temos que lutar. Até mesmo coisas que acontecem dentro da igreja, nós precisamos lutar contra principados e potestades, que muitas vezes, usando alguém desavisado, eles entram também para poder atrapalhar, para poder distorcer, para poder semear o desânimo, para dizer não vai dar certo. Tudo isso acontece. Mas eu creio no Jeová Jireh, o Deus que provê. Eu creio no grande eu sou, que mandou Moisés fazer todos aqueles sinais e tirar o povo dali. Então creia que Ele pode te livrar. Por quê? Deus falou a Moisés assim, olha, eu sou Yahvé. Aparecia a Abraão, Isaque e Jacó como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome não lhes fui conhecido. Esse nome que ele revela aqui agora, Yahvé. O Deus que faria todos aqueles sinais e tiraria o povo dali com mão forte. E até depois do povo sair, quando o faraó intenta e acha que está ganhando aquela guerra, aquela batalha, Deus faz uma coisa que ninguém poderia esperar, né? Disseram um tempo atrás que acharam no fundo do Mar Vermelho rodas, né, de carruagem, coisas que estão enterradas há muito tempo. Teve uma pesquisa aí arqueológica submarina que encontrou, né? A gente já sabia que tem mesmo, né? Pelos anos todos, a gente nunca pensava que encontraria, né? Mas isso é possível, porque Deus tem deixado muitos sinais também da sua palavra para ser revelado nesse tempo agora. Para alguns que precisam, para nós não, porque nós cremos na palavra pela fé, né? Mas tem alguns arqueólogos, algumas pessoas que precisam dessas evidências, né? Então, queridos, quando o faraó menos imaginava que estava pegando o povo judeu para voltar com eles, Deus faz aquela coisa inusitada. Fecha o mar. O Deus que abriu aquele mar e fez o povo passar a pé enxuto. Manteve aquelas águas uma noite inteira como um paredão, de um lado e de outro. Ele simplesmente, né, como se ele desse um sopro e as águas matassem todo o exército de Faraó. Só Deus pode fazer isso. E Deus fez porque não havia outra saída para os israelitas. Se Deus não fizesse, eles voltariam para a escravidão. Então nós não sabemos também. Só Deus tem poder de nos livrar da escravidão do pecado. Por isso nós temos que estar sempre confiantes nele, né? Então, queridos, creia nesta palavra. Deus, como Yahvé, ele seria conhecido pelo grande e poderoso faraó, nos seus feitos e nos seus juízos. Porque Deus, quando tira o povo também, ele manda juízo sobre o Egito, né?
Porque havia necessidade do juízo de Deus. E quando o juízo de Deus vem, ele é implacável. E quando o juízo vem, é porque ele é necessário. Deus não julga ninguém injustamente. Deus não julga nenhuma nação injustamente. Deus não mata ninguém injustamente. Deus sabe o que ele faz e por que é que ele faz e por que é que ele tem que fazer. Porque se ele não fizer, será pior. Será muito pior. Então, entendam isso. Junto com isso tudo, vem, né, um juízo sobre o povo egípcio. Deus, como Yahvé, ele lembra Moisés da aliança. E nós não podemos nos esquecer que nós temos uma aliança com Deus, pelo sangue de Jesus. A nova aliança. Ele fala para Moisés, olha, por causa da aliança que eu fiz com Abraão, Isaque e Jacó. Veja que a aliança de Deus com os patriarcas, para chegar lá no Messias, ela não morre, ela não acaba. Da mesma forma como você aceita Jesus, você faz uma aliança com Deus. O sangue de Jesus te dá esse poder para você se aliançar com Deus. E Deus nunca desmanchará a aliança com você. Deus nunca abandona ninguém que está próximo e que queira estar próximo dele. Nós é que vamos embora. Pessoas é que se desviam. Nós é que nos distanciamos de Deus. Mas a aliança dele conosco, jamais ele retira. Ele não retirou de nenhum dos patriarcas, até que veio Jesus. E a aliança dele conosco permanece. Entenda isso. Você como filho, você tem uma aliança com Deus. Entenda isso. Olha o poder que está nas suas mãos e na sua vida. Nós esquecemos disso. Nós esquecemos das promessas. A aliança traz promessas. E nós nos esquecemos muitas vezes. Não podemos nos esquecer. Deus ouviu os gemidos deles por causa da aliança. Diga aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, vou tirá-los dos trabalhos pesados do Egito. Por causa dessa aliança que Deus tem conosco, você pensa muitas vezes que Deus não está ouvindo o teu gemido, que Deus não está vendo a tua dor. Ele está vendo sim, Ele vê sim. Mas muitas vezes nós demoramos até reconhecer e até nos livrar da dor, porque nós ficamos como Moisés, resmungando, achando que não, Deus não está. Não, Deus está. Toda dor, todo gemido, Deus vê, de um filho fiel, de um filho que tem o coração voltado para Ele. Deus nunca deixa de ver. Deus está vendo tua dor e teu gemido. E Ele estava vendo o povo, apesar do povo judeu pegar aquele cativeiro por todos aqueles anos por causa da desobediência deles. Mas mesmo assim, Deus disse para Moisés, eu ouvi os gemidos e eu vou tirá-los do Egito. Então, queridos, o Deus Yahvé, o grande eu sou. E ele disse assim, ó, eu vou resgatar vocês com o braço estendido, com grandes manifestações de juízo. E eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. E vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Porque muitos já haviam esquecido do grande eu sou, do Jeová, do Elohim, do El Shaddai. Já haviam esquecido, o povo judeu. Então ele disse para Moisés, avisa o povo que eu vou tirá-los com juízo, com braço estendido, com grande poder, e vocês vão saber que eu sou o Deus de vocês. Ele fala isso para Moisés falar ao povo. Só que o povo estava tão atordoado que o povo não escutou muito. No final do texto você vai ver. Mas saiba disso, que o Senhor, Ele nos resgata quando nós estamos numa situação que a gente não pode sair, sabe? Tem situações que você não pode sair, meu irmão. Não, tem situações que a gente não consegue sair. Mas muitas vezes, quando a gente está pensando de desistir, o Senhor vem e diz, eu vou fazer, eu vou te tirar daí. Deus falou isso para mim muitas vezes. Eu vou te dar vitória, eu estou ouvindo. Então, queridos, não esqueça disso. Você não está servindo a um Deus que esquece de você, Ele é um Deus de aliança. É um Deus que ouve o teu gemido. Pode até demorar, mas há um propósito. Pode até você estar achando que demorou muito, mas há um propósito. Então Deus, é esse Deus que nós servimos. Ele é maravilhoso, Ele não esqueceu você, Ele ouve o seu gemido. Você precisa saber que é esse Deus todo-poderoso. Se você tem uma causa na presença do Senhor que você está buscando e sabe que ela é legítima, sabe que ela é para a honra do Senhor ou para o seu bem, não deixe de buscar. Se você busca, o Senhor vai te responder.
Porque Ele está ouvindo, Ele tem uma aliança contigo. O sangue de Jesus faz com que Ele olhe para você como uma pessoa justificada. Ele te vê como um justo na presença dEle. Então não pare de pedir, não pare de buscar, né? Há uma forte pressão do diabo e seus demônios para manter os cativos. Forte, muito forte, muito forte. A pressão do inimigo para manter uma pessoa cativa. E às vezes há casos em que pessoas estão dentro da igreja e estão cativas por alguma coisa. Porque não fechou, não aliançou realmente com Jesus. Ela quer Deus, ela quer a igreja, ela gosta dos louvores, ela pede oração na igreja. Mas o que faz com que Deus mova o braço em nosso favor, com mão poderosa, é a aliança que nós temos com Ele. E a aliança, ela é antes de tudo no nosso coração. É a circuncisão do coração. Tem que ter uma marca do sangue de Jesus aí no seu coração. E a marca do sangue de Jesus, ela vem no seu coração quando você deixa tudo e fala: Jesus, eu deixei tudo por ti. Eu não quero nada que me afaste de ti. Eu não quero. Eu não quero. Todas as minhas orações eu falo: Jesus, me mostra o que está me afastando de ti, da tua presença. Não que eu estou indo embora, não que eu quero ir, mas é que eu queria estar mais perto, eu queria receber mais dele, eu quero ter mais dele. Então eu pergunto: Senhor, me mostre, não me deixe cega para aquilo que pode me afastar da tua presença. Essas são as orações que nós temos que fazer como servos de Deus, como pessoas aliançadas com Jesus. Não é porque eu estou há 50 anos servindo a Deus que eu estou isenta. Não, não. Todo dia eu preciso me aliançar com Ele. Todo dia eu preciso entregar meu coração para Ele. Todo dia eu preciso botar a minha mente na presença dEle com sinceridade. Porque aí, se alguma coisa vai entrar, Ele me mostra. Ou se alguma coisa entrou, Ele também vai mostrar e eu vou tirar aquilo do meu coração, eu vou me afastar daquilo, entende? Então a vida com Deus é dinâmica, é assim, é todo dia, você se convertendo todo dia. Nunca pode ter crente velho, pode ter velho crente, mas crente velho na igreja nunca pode ter. Você é novinho, você nasceu ontem, você tem coisa hoje para entregar para Jesus, você tem coisa na sua mente, no seu coração para dar para Jesus novamente. Então, queridos, há uma forte pressão do diabo para manter pessoas cativas, e mesmo dentro da igreja. É fácil perder a comunhão dentro da igreja. É fácil vir à igreja e achar que porque está vindo à igreja está com comunhão. Não, 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 não. Você precisa de mais. Você precisa de uma aliança firme. Você precisa de uma comunhão plena, borbulhando no seu coração todo dia. O salmista diz assim, ó: quanto amo a tua palavra, a tua lei, é a minha meditação todo dia. Eu amo a tua palavra. O salmista fala isso, o Salmo 119 todinho fala isso, não é? Mas quanto nós amamos a lei do Senhor, o quanto nós estamos nos importando com a lei do Senhor, é isso que faz com que o nosso coração esteja vivo na presença do Senhor, não é? É por essa razão que a Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno. E o mundo que jaz no maligno, deixa eu dizer para você, ele odeia o cristianismo, ele odeia o evangelho que você prega. O mundo sem Deus, o mundo distanciado de Deus, ele tem ódio quando você realmente sai para adorar. Ele tem raiva, ele acha que você é bobo, ele acha que você é manipulado por pastores. Porque o mundo jaz no maligno. Mas nesse mundo que jaz no maligno, tem muita gente pedindo socorro e querendo sair de lá, como eu e você saímos. E para esses Deus vai nos usar. Deus vai usar cada um de nós para tirá-los de lá. Então entenda isso. Ao enviar Jesus, né, os planos do diabo foram frustrados. Porque o plano do diabo é escravizar todos. Mas Jesus veio para arrancar. E a Bíblia diz que ele pregou aos espíritos em prisão, né? Aqueles que estavam lá no cativeiro, ele pregou. Porque Jesus, o poder do sangue resgata, o poder da morte dele frustrou os planos do inimigo, que veio matar, roubar e destruir. Mas ele veio para te dar vida, e vida com abundância. Não é uma vida medíocre, é uma vida plena na presença dele. É uma vida com alegria. É uma vida que tem prazer de fazer as coisas para ele, de estar na presença dele. É isso que Deus, que a aliança fez conosco. Então, queridos, os planos do inimigo foram frustrados e os cativos continuam sendo libertos. Quando você já viu parar
já ouviu falar que parou de pessoas aceitar Jesus? Até no Oriente Médio, onde é proibido pegar uma Bíblia. Outro dia eu vi um batismo de 500 pessoas no Oriente Médio. 500 pessoas sendo batizadas. Ninguém impede o agir da mão de Deus para libertar os cativos. Pode ser o mais duro regime, pode ser com perseguição. Quanto mais perseguição, mais pessoas se convertem ao Senhor. É isso que a história mostra para nós em muitos países. A Índia tem gente se convertendo todo dia se convertendo. Porque Jesus veio para libertar os cativos. O Deus com a mão forte e poderosa que tirou Israel do Egito é o mesmo que tira o pecador desse mundo de pecado, pela unção do Espírito. Então vamos pedir, todo dia peça a unção do Espírito Santo, a sabedoria do Espírito Santo, para você aproveitar a oportunidade certa e a hora certa de falar. Você não sabe, uma palavra ungida pelo Espírito Santo, o poder que tem no coração de uma pessoa necessitada, de um cativo. É difícil. E nós que já temos a liberdade, muitas vezes nós esquecemos do cativeiro, né? Esquecemos, vai passando o tempo, você esquece como é que foi no cativeiro. Mas lembre-se que toda vez que você abre a boca para falar de Jesus para alguém, você pode estar arrancando uma alma do cativeiro, da prisão espiritual, do pecado, de algo que ele quer sair, mas ele não consegue sair, só pelo poder do sangue de Jesus. Então, queridos, abra sua boca, né? Então, com toda essa descrição de Moisés, e depois de todo o relato de livramento, né? Moisés anunciou exatamente isso aos filhos de Israel. Contudo, eles não ouviram a Moisés, por causa do desespero da alma e da dura escravidão. Olha só. Muitas vezes, nós estamos escravizados por alguma coisa, que a gente não consegue ouvir o anúncio da bondade e da misericórdia de Deus que está sobre nós. Quantas vezes você já ouviu e duvidou, né? Porque o povo estava tão aprisionado, estava com tanto desespero na alma, e com a alma tão endurecida, que quando Moisés anuncia, olha, nós vamos sair, Deus mandou que nós saiamos para adorar no deserto, o povo não escutou. O povo não ouviu, mas você imagina o que é 430 anos com uma alma ali prisioneira, sem cultuar a Deus, muitos deles, e por último aquele trabalho forçado que eles pegaram. Era tanta angústia que a Bíblia diz que eles não ouviram, né? O grande eu sou, o Jeová Jirê, o Deus provedor, eles não escutaram a palavra de Moisés dada, que Deus havia dado. É como se houvesse um véu, é como se houvesse uma cegueira, né? E eu quero te dizer que nós precisamos hoje, em nome de Jesus, ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos ter sensibilidade nos nossos ouvidos para nós ouvirmos a voz de Deus. Deus está falando. Deus está falando através de sinais. Deus está falando através dos pregadores sérios. Deus está falando conosco através da natureza. Deus está falando através da geopolítica. Deus está falando através dos sinais. Então nós precisamos entender que é hora de nós nos aproximarmos e ouvirmos a voz do Senhor. É hora de nós estarmos próximos. É hora de nós chegarmos mais perto de Deus. Ele nunca quis que a gente se distanciasse, mas agora é o momento. Não é hora de você deixar o amor esfriar no seu coração. Não. Isso a Bíblia vai dizer, Jesus disse para os discípulos, né, e para aqueles que o ouviu, que por se multiplicar a iniquidade. O que faz o amor esfriar? A multiplicação da iniquidade. O homem com essa mentalidade, o hedonismo, o homem muito voltado para si mesmo, o homem que não vê mais, não tem mais aquela sensibilidade para olhar o outro. Isso não morreu dentro da igreja. Você vê aqui o quanto que a gente ajuda os outros, né? Ajuda pessoas, ajuda pedido. Porque nós temos o quê? O amor borbulhando no nosso coração. Mas tem pessoas que mesmo estando dentro da igreja, o amor esfriou. Por causa da multiplicação da iniquidade. A iniquidade faz com que o amor seja abafado. A iniquidade faz com que o homem seja cada vez mais egoísta. A iniquidade faz com que o homem esteja cada vez mais isolado. Não é verdade? Outro dia eu vi uma pessoa falando, nós perdemos os nossos filhos. Antigamente a gente perdia os filhos na mata, no quintal, na casa do vizinho.
Agora nós perdemos os filhos dentro da própria casa, com o celular na mão, interligado em redes sociais, com amigos que nunca viram, com amigos que nunca vão chegar perto dele, do outro lado do mundo, mas que estão influenciando com uma mensagem horrível, com jogos horríveis, com coisas horríveis. Isso é a multiplicação da iniquidade. Os pais não têm mais o mínimo de controle sobre os seus filhos. Os pais perderam os filhos para as redes sociais. Como é que pode isso? Uma máquina, uma coisa inerte, uma coisa que não tem vida, tem o poder de isolar seu filho. Isso é a multiplicação da iniquidade. Então o amor esfriou, mas não vai esfriar do coração daquele que tem aliança com Deus. Comigo e contigo, não vai esfriar. Cada vez mais nós vamos ver a necessidade, porque essas pessoas que estão com o coração ficando gelado, petrificado, a hora que Deus despertar, somos nós que vamos acolhê-las dentro do arraial de Deus. Somos nós que vamos ter uma palavra de bênção. Somos nós que vamos ter uma palavra para a alma. E aliás, é só a igreja que tem. É a igreja que tem. O mundo hoje não precisa de mais recurso. O mundo hoje não precisa de mais tecnologia. O mundo hoje não precisa de mais de lazer. O mundo precisa da ação maravilhosa do Espírito Santo para tirar daquilo que está dentro do coração deles, que fez esse coração virar um coração petrificado, um coração endurecido. Porque o coração do homem é para se relacionar, primeiro com Deus, depois com seu semelhante. Por que tantas relações cortadas? Por que tantas relações truncadas? Porque o amor esfriou. Porque entrou uma pedra no coração do homem. Mas em nome de Jesus, o grande eu sou, com seu braço estendido, é Ele que desmancha essas pedras nos corações. É Ele que tira, como o profeta diz para nós: tirarei os corações de pedra e vos darei um coração de carne. Um coração maleável, um coração onde a palavra entra, um coração onde as coisas boas entram, um coração onde os relacionamentos fluem. É isso que Deus vai fazer no coração do homem. Então, queridos, o povo não ouviu a palavra de Moisés. De tanta dor, de tanto tempo no pecado, de tantos anos vendo aqueles deuses, sendo sacrificado aqueles deuses. Ou parecia um sonho. De repente a oferta é tão boa, que a gente assusta, né? Não diz que oferta demais o santo desconfia, né? Um provérbio muito popular. Mas aqui no caso Moisés estava com uma recomendação de Deus. Ele estava dizendo: Deus me enviou para tirar vocês daí. Eu acho que o povo não captou, não conseguiu captar a grandiosidade ou a possibilidade de sair. E outra coisa, ficou tanto tempo também que muitas pessoas ali já tinham suas casas. Já tinham bem, já tinham algumas coisas, mesmo sendo empregados. Mas tinha aqueles que já eram os capatazes, aqueles que já tinham uma função melhor. Então eles foram adquirindo bens ali também. Então, às vezes, é mais cômodo eu ficar ali, mesmo escravo, porque eu tenho alguma coisa, do que eu sair totalmente da escravidão. A mente humana tem essa possibilidade de inverter isso, sabe? Aquilo que eu já conheço, aquilo que já me é familiar, acaba sendo um pouco mais fácil para mim do que eu ter que enfrentar o novo, do que eu ter que sair daqui, certo? Porque a terra Canaã era lugar de responsabilidade. Né? Ali não, tinha aquilo para fazer e acabou. Canaã era lugar de cultivo, Canaã era o lugar deles plantarem, era o lugar deles terem responsabilidade, era o lugar deles vencer os inimigos dele, porque senão os inimigos atingiriam e entrariam na terra. E foi isso que aconteceu, né? Muitos inimigos permaneceram, porque eles não erradicaram todos, Deus o havia mandado. Então Canaã é lugar de responsabilidade. Aqui nós estamos indo para Canaã celestial. Aqui é lugar de responsabilidade. Você precisa de deixar todas as prisões do Egito. Você precisa de aprender a deixar tudo que te prende. Tudo aquilo que te impede. Você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. A proposta é grandiosa, mas quem te garante é o Senhor. É Ele que garante, não sou eu. Não é homem, não é pastor. É Deus que garante para você que tu vai chegar lá. Tu vai chegar lá ileso. Não tem principado e não tem potestade que tem poder de derrotar aquele que está firme em Deus, aliançado com Deus, e aquele que se afasta do pecado. Não tem. Não tem. O inimigo só tem legalidade de entrar na sua vida se você abrir a porta do pecado para ele entrar. Do contrário, ele passa longe de você. A marca do sangue de Jesus afasta de você qualquer demônio, qualquer inimigo, qualquer coisa que venha para tirar você dele. O inimigo não suporta o sangue de Jesus. Não.
porque Ele te livra, Ele te dá uma proteção contra o pecado na sua vida. Então, ouça, Ele está falando com você, está falando comigo. A redenção plena, ela é um conjunto de bênçãos da graça de Deus, que compreende não só o livramento da escravidão, mas o resgate, a alegria para a liberdade, para a comunhão com o Pai. Você, quando vem para Jesus, você tem tudo isso, sabe? E aí Moisés, quando Deus faz a pergunta para ele, por que me enviaste? Né? Se ele conseguisse vislumbrar, se nós muitas vezes conseguíssemos vislumbrar, por que que Deus nos colocou em determinados lugares? Por que que nós estamos aqui? Ou por que que eu vim para cá? Né? Nós responderíamos assim, para isso. Para a redenção, para a libertação, para a alegria, para a comunhão com o Pai, para ver os escravos livres, para tudo isso. E para mais coisa que eu não sei ainda que Deus fará e que Deus irá fazer. Então, queridos, por que me enviaste, Senhor? Porque eu estou aqui, Jesus. Não menospreze aquilo que Deus colocou na tua mão, por menor que seja, se ele é feito com fidelidade, é igual a oferta da viúva pobre. Você está doando mais do que muita gente grande, porque você está doando do seu coração, você está doando para Deus da sua sinceridade, você está doando do seu amor, e Deus está vendo isso. É isso que conta para Deus, é isso que Deus vê, aquilo que eu faço com amor, com sinceridade e com inteireza de coração. É isso que ele vê. Então Deus naquela hora fala para Moisés, conversa com Moisés. Aí Moisés resolve ir, no capítulo 6 você vai ler e você vai ver, né? Então o Senhor disse a Moisés, capítulo 6, versículo 1. Agora você verá o que farei ao faraó. Por minha mão poderosa ele os deixará ir. Por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país. Porque foi isso que aconteceu. Aquele que não queria deixar ir, quando ocorre a morte dos primogênitos, ele começa a falar, mandar o povo, sai daqui, não queremos vocês aqui. Você vai ver os relatos, fala, sai rápido, vai embora. E o povo foi dando as coisas para eles, para que eles saíssem rápido. Isso é o poder da ação da mão de Deus. E Deus para resgatar o seu povo. E Deus para trabalhar em seu favor, que é sincero, se for necessário, Ele vai até as últimas consequências. Porque Ele é Deus. Ele sabe por que faz. Ele sabe como faz. Não pergunte para Deus por que que o Senhor fez assim. Deus sabe como fazer. Eu já perguntei muito isso para Deus, mas parei de perguntar. Parei de perguntar, porque Ele sabe como fazer. Ele sabe por que fazer. Muitas vezes você acha que o estrago foi maior do que a vitória, mas não foi não. Sabe por quê? A maior vitória é a alma resgatada, é a alma salva. E Deus fez isso com o povo. É para isso que Deus queria tirar o povo do Egito. Então, queridos, que nós, na nossa limitação, como o pastor falou, querendo limitar Deus ou entender Deus, se nós entendêssemos Deus totalmente, Ele não seria Deus, como o pastor Jorge falou. Ele não seria. Mas uma coisa eu sei, aquele que confia nele, jamais será decepcionado. Todos nós já sofremos decepção aqui na terra. Todos nós. Coisa triste é ser decepcionado, né? Muito triste. Mas deixa eu dizer para você, Jesus nunca me decepcionou. Nem nunca vai te decepcionar. Até quando você acha que está sendo decepcionado por Ele, é o trabalhar dele para algum propósito na sua vida, se você permitir, se você deixar. Porque muitas vezes você se afasta de Deus, não quer ouvir Deus, é teimoso, é birrento, e fica falando, ai, por que que Jesus está fazendo assim comigo? Ai, não sei por que que Deus permitiu isso. Ah, mas todas as coisas cooperam. Às vezes faz coisa errada, e usa aquele texto de Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quem ama a Deus, supõe que aceita a vontade dEle, é obediente, tem aliança com Ele, faz o melhor que é para fazer, obedece a palavra. Então, dos que amam, aí todas as coisas juntamente, não é um fato isolado, juntamente. Às vezes tem um fato isolado, uma coisa que aconteceu, você pega só aquela coisa, ah Senhor, mas a Bíblia diz que tudo coopera, mas isso aqui Jesus, todas as coisas juntamente. Aí você tem que ir para o contexto
de tudo, da sua vida, de como é o processo, de que nível você está com Deus, de que nível você não está, o que você fez, o que você deixou de fazer. Tudo isso entra. Então nós muitas vezes propagamos versículos que não entendemos e achamos que está cooperando. Não! Tem coisa que não está cooperando para o teu bem, porque Deus não quer que você faça aquilo. Então não é Deus que está fazendo, é você. Tem coisa que você faz achando que porque você é crente, está tudo no plano de Deus. E às vezes não está, é você que quer fazer da sua cabeça. Se você olhasse a palavra, se você orasse mais, se você perguntasse a Deus, Deus iria dizer para você, vai por esse caminho aqui. Então, queridos, é maravilhoso servir a Deus. Não é fácil muitas vezes, como eu disse. Deus não dá para nós um mapa todinho pronto, vai por aqui. Porque nesse processo que Ele vai nos revelando aos poucos, é para o nosso conhecimento, é para o nosso desenvolvimento da fé, e é para Ele próprio, como Ele fez com Abraão, testar o nosso coração também, porque Ele é Deus. Mas uma coisa eu sei, se você permanecer no processo, você nunca será abandonado, nem nunca será decepcionado por Ele. Jesus não decepciona ninguém. Fique de pé. Aliança, Deus de promessa. Quero orar por você. Quando você sair, você vai ofertar, tá? Está ali atrás, os irmãos João esperando, tá o Pix aqui. Você vai ofertar. Quero orar por você, para que você confie. Não deixe a fé ser abalada no seu coração, porque quem está caminhando com você nesta caminhada no reino é o grande eu sou. Aquele que fez os sinais e os prodígios no Egito, para mostrar ao poderoso faraó. Você não tem noção. Pensa num governante duro, maligno, terrível, e você, enviado por Deus, vai lá e fala com o senhor tal. É mais ou menos isso que Deus fez com Moisés. Ele já havia saído do palácio, mas ele conhecia como era aquele regime, e Deus usa ele para voltar ali e tirar o povo. Porque Deus faz essas coisas. Deus é maravilhoso. Então quero orar por você, para que a sua confiança, para que os processos que você tem passado ou tem que passar, você confie que o seu Deus está com você com mão forte, com mão poderosa. Amém? Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu povo, a tua noiva, a tua igreja querida. Eu quero abençoá-los em nome de Jesus. Eu quero te pedir, Senhor, que a palavra que foi ministrada, ela fique reverberando nos corações, porque é o teu Espírito que traz, é o teu Espírito que aplica a palavra, Senhor. Porque se o Senhor tirou aquele povo do Egito, o Senhor nos fará chegar a Canaã celestial, com mão forte, nos livrando das setas, nos livrando dos dardos inflamados do maligno, nos livrando da teologia e da apostasia desse tempo.
e aquecendo os nossos corações com o amor que vem de Ti, Senhor. Que cada coração seja aquecido, que cada lar aqui presente, aqueles que estão me vendo pelo YouTube, também sejam abençoados, Pai. Que a Tua palavra penetre nos corações e traga vida, e traga saúde, e traga alegria, e traga fé, porque só a Tua palavra tem esse poder. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu abençoo o Teu povo, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até amanhã.